pedindo para você preparar o seu coração, para ouvir não o que eu vou falar, mas para ouvir o que o Espírito vai te entregar, né? Eu vou ser só jumentinho aqui hoje, né? Deus é que veio aqui para falar com você, Ele que está aqui para ministrar na sua vida. E é um tempo onde nós vamos falar aqui sobre a vida de dois homens que você deve conhecer, que é Eliseu e Elias, mais especificamente sobre Eliseu, e sobre o que a gente aprende através do tempo com a vida desse homem. Algumas decisões, algumas atitudes que ele tomou e que nós também podemos tomar nos dias de hoje. Eu queria pedir para você agora fechar os seus olhos para que eu pudesse orar pela sua vida. Senhor Jesus, eu quero interceder nesse momento pela vida do teu povo que se reúne aqui, Pai. Que a tua palavra encontre aqui nos corações espaço para gerar transformação, para gerar mudança, para trazer coisas novas ao coração, à mente dos meus irmãos. Pai, ao lermos a tua palavra, que o teu Espírito Santo fale aqui no nosso meio. Ao lermos a tua palavra, que o teu Espírito Santo se manifeste aqui no nosso meio, Pai. Nós pedimos ao Senhor que conduza todo este tempo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, eu queria começar esse tempo agora fazendo uma pergunta para você. Qual é o grande sonho da sua vida? Você talvez é alguém um pouquinho mais novo, está começando a estudar, talvez seja alguém um pouquinho mais velho que já realizou alguns sonhos. Você fala assim, pastor, eu já realizei as grandes coisas que eu queria realizar. Mas eu queria que por um instante você imaginasse qual é o grande sonho, a grande coisa que você gostaria de fazer. Talvez você tenha um sonho ideal de ser o melhor naquilo que você faz. Você é um médico, você quer ser um médico excelente. Você é um vendedor, você quer ser o melhor vendedor. Bater todas as metas, ter todos os clientes apaixonados por você. Porque vendedor bom é aquele que o cliente é apaixonado por ele, né? Eu, antes de ser pastor, era vendedor. E era tão bom quando mudava a carteira e os clientes falavam assim, não, mas eu quero ser atendido pelo Adalardo, né? Aí eu falei, devolve então, né? Porque fazia isso para ir melhorando os números, né? Talvez você tenha um sonho de ter uma família abençoada, de construir a sua casa, ter os seus filhos, seus netos, e a sua grande realização é reunir esse povo no domingo para o almoço. É interessante porque todos nós temos um grande sonho. Todos nós desejamos fazer coisas grandiosas pela nossa ótica. E hoje o que eu quero falar com os irmãos é justamente sobre isso. Coisas maiores. Uma bênção que vem através das gerações. Eu me lembro, quando eu olho para a palavra de Deus, que o Senhor Jesus, Ele faz algumas promessas a respeito de coisas que nós poderíamos fazer. João 14, no versículo 12, 14, vai dizer o seguinte: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, assim eu farei. E antes de refletir no texto bíblico, eu quero que você também pense para qual direção a sua vida está indo. Se sua vida está sem rumo ou se sua vida está no prumo, né? Eu me lembro uma vez, meus irmãos, que eu fui ministrar num acampamento que se chama Palavra da Vida. Vocês conhecem o acampamento Palavra da Vida? Que fica ali na Lapa. E eu saí depois de um sábado à noite, eu ia ministrar domingo, mas eu falei, não, eu vou sábado à noite mesmo. Tinha chovido o dia inteiro. E aí eu me lembro que a caminho de lá, eu morava em Campo Largo, eu peguei um caminho que não é o tradicional. E é interessante, porque eu passei ali uns 45 minutos, 50 minutos dirigindo, e ninguém passou nem por trás, nem pela frente de mim, assim. Aí chegou um momento, estava numa estrada de chão, pastor, o que aconteceu? O carro começou a patinar, aí parou de sair do lugar. Eu falei, meu Deus do céu. Aí deu aquele desespero, eu falei, não, vou desligar a luz do carro. Aquele breu, meus irmãos, eu estava perdido. Só que eu lembro que no GPS faltava assim uns 5 quilômetros
para chegar. Aí eu fui andando, chamar lá, o pastor falou, Tiago, vamos me ajudar, que meu carro ficou preso ali e tal. Ele falou, não, eu sei onde é que é, tem uma estrada de chão aqui. A gente foi nessa estrada de chão, chegou lá, o carro não estava lá. Falei, cara, eu acho que não foi aqui não, acho que tem outro lugar. Ele falou, cara, mas não tem. Eu falei, não, tem sim, porque como que alguém ia tirar o carro nesse intervalo que eu fui lá te buscar? Meus irmãos, na nossa vida muitas vezes a gente fica perdido. A gente fica sem saber para onde ir. E muitas vezes porque nós não olhamos para Jesus e para as coisas que Ele nos fala. Hoje eu creio que é um dia de nós alinharmos o nosso coração para onde Jesus quer levar as nossas vidas. Para onde Jesus quer levar essa igreja pelos próximos 31 anos. Você crê nisso? Você crê que essa igreja aqui ainda tem lenha para queimar no altar? Nós precisamos de crer nisso, meus irmãos. E hoje você também precisa de tomar decisões, fazer pedidos ao Senhor sobre como você deve caminhar daqui para frente. Eliseu, que é com quem nós iremos aprender hoje, ele tomou algumas decisões antes de começar o seu ministério. E ele, quando decide por essas coisas, ele também decide caminhar em busca de todo o potencial que tem para a vida dele. Eu não gosto muito dessa palavra potencial, mas eu uso ela de vez em quando, porque o potencial ele é algo que às vezes se a gente não usar, ele vira só um potencial não utilizado. Mas com Eliseu não foi assim. E aqui eu gosto de observar na vida de Eliseu, quando ele recebe de Elias o seu chamado, quando ele recebe de Elias o seu propósito para poder pregar, para poder ser o profeta daquele povo, eu já começo a ver um princípio de bênçãos geracionais aqui. Eliseu, ele recebe algo que não começou nele, mas que aparentemente começa em Elias, e também não termina em Eliseu, porque outras gerações de profetas vêm. Deus, meus irmãos, Ele é especialista em continuar a sua obra através dos tempos. O que Ele começa em um, muitas vezes vai passar por outro, e vai passar por outro, e não vai terminar, até o dia que o Senhor Jesus vier nos buscar. Quando Deus age dessa forma, Ele não está olhando apenas para o nosso hoje, Ele está olhando também para o nosso amanhã. Assim como uma árvore que muitas vezes alguém planta, e outro desfruta do seu fruto, assim também é com a bênção geracional. E eu queria ler com os irmãos, para a gente poder abrir aqui as escrituras, 1 Reis 19, do 19 ao 21. E eu vou pedir para você, meu irmão, que está com a sua Bíblia, com o seu celular, você deixa aberto aí, que depois a gente vai andar lá para 2 Reis também, para a gente poder fazer uma leitura contínua ali, tá bom? Mas primeiro, eu queria que em 1 Reis 19, nos versículos 19 a 21, a gente entendesse um pouquinho sobre o que acontece ali. Vamos lá, o versículo 19 diz o seguinte: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, e ele estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e em minha mãe. Disse, e então eu irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, e lembre-se do que eu lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles a comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra aqui que existe o jeito certo de começar as coisas. Só que, frequentemente, nós escolhemos o jeito errado de começar a buscar as coisas grandiosas que Deus tem para nós. Viver grandes coisas na vida não começa com a gente construir uma maquete,
Os irmãos já fizeram maquete quando iam para a escola aqui, teve o trabalhinho de construir uma maquetezinha lá. Você faz tudo perfeitinho, pega o bonequinho, o carrinho, faz ali. A vida com Deus, ela não começa assim, meus irmãos. É ao contrário, a gente começa destruindo, derrubando o que estava construído, para então o Senhor fazer a vontade dEle no nosso meio. Começa, meus irmãos, com queimar o que é velho, com queimar aquilo que é antigo. E aqui, quando nós falamos disso, muitas vezes nós falamos daquilo que é a nossa segurança, que não é o Senhor. Eliseu aqui, o texto nos fala que ele caminhou com Elias, mas antes disso, ele precisou de deixar algumas coisas para trás. Se você não sabe, 12 parelhas de boi era algo que poderia dizer que ele tinha uma vida confortável, porque ele tinha terra, ele tinha boi, ele tinha essa aparelhagem. Então, era confortável. E pensa só, a Bíblia fala que ele mata os bois e que ele faz um churrasquinho. Ele faz um churrasquinho e distribui para o povo. Gente, eu estou indo embora, eu não quero levar nada daqui, eu não quero ter nada para onde voltar. Então, está tudo queimado. E para a gente viver coisas maiores na nossa vida, para a gente receber as bênçãos que o Senhor tem para nós, nós também precisamos de queimar alguns arados. Nós também precisamos de queimar algumas seguranças que nós temos. Eu queria que você se lembrasse de Abraão. Ele foi um homem que obedeceu à voz de Deus e partiu sem saber para onde ele ia. A bênção que começou em Abraão, ela atravessou os séculos. Abraão, ele foi conhecido como pai de multidões. A bênção que foi entregue a ele não parou nele. E sabe, meus irmãos, muitas vezes nós também recebemos bênçãos do Senhor, mas elas param em nós, porque simplesmente nós não queremos abrir mão daquilo que a gente idealizou, para o Senhor vir e colocar a vontade dEle diante de nós. Eu queria destacar com os irmãos essa noite alguns pontos para que nós pudéssemos viver coisas maiores, para que nós pudéssemos alcançar as bênçãos geracionais que o Senhor tem para as nossas vidas e para as nossas famílias. Você está comigo nessa? Você quer aprender sobre isso? Então, fica ligado aí. A primeira coisa que nós precisamos fazer, que eu quero destacar, é que nós precisamos superar as coisas boas. Eu sou aquele tipo de pastor, meu irmão, que eu peço para você olhar para o lado e falar, ó, tal. Então vamos fazer um treino aqui, olha para a pessoa do seu lado e fala assim, ó, supera que é melhor. Sabe por que a gente tem que fazer isso? É para dar tempo de tomar uma aguinha, pegar um ar, né? Dar aquela tossidinha que embarga a voz. Os versículos 19 a 21 que nós lemos, ele fala a respeito disso. Todos nós aqui, meus irmãos, temos uma história, temos uma origem. Uns têm uma história mais legal, outros têm uma história mais sofrida, né? Tem uns que são flamenguistas desde pequenininho, que sofrem com a beleza, né? Tem outros que são coxa branca, né? Tem coxa branca aqui? Deixa eu ver aqui a turma aqui, ó. E Atlético? Tem Atlético aí, ó? Ah, o povo aqui não é do futebol não, pastor, tá tranquilo, né? Domingo ninguém mata culto para assistir futebol, né? Isso é benção. Sabe, meus irmãos, cada um de nós tem a sua origem. Se a gente parar para conversar um pouquinho, você vai ter o que falar para mim, das suas dores, das suas lutas, das suas vitórias. E quando nós olhamos para esse texto aqui, nós precisamos de entender que é bem mais difícil superar o que foi bom. Porque o que é ruim, meu irmão, você não quer lembrar. Você não quer lembrar da época que seus boletos ficou atrasado. Você não quer lembrar da época que você não tinha emprego. Você quer lembrar do mês que você bateu as suas metas no trabalho. Você quer lembrar de quando você entrou na sua casa nova, na sua casa própria, não sei. Você quer lembrar dessas conquistas, mas muitas vezes são essas conquistas que nos prendem no passado. Eu não estou dizendo aqui que você não deve celebrar. Só que toda celebração, ela precisa ter um fim. Nós estamos aqui em um período de celebração de 31 anos. Mas completou 31 anos, meus irmãos, temos que trabalhar para a gente ter o que celebrar com 32. Entrou dezembro, pregar o evangelho, evangelizar, dar testemunho de quem é o Senhor Jesus, do que Ele fez nas nossas vidas.
Quando eu olho para esse texto, eu vejo que a capa de Elias tem um significado. Ela significa algo aqui. E ela cai sobre Eliseu. E me parece que quando ela cai sobre Eliseu, é derramado um destino sobre ele, sobre os ombros dele. E é curioso, porque eu não posso deixar de citar Jesus aqui, que é o autor e consumador da nossa fé. Pois quando o sangue dele cai sobre as nossas vidas, uma nova história começa para todos nós. Seja uma nova história de salvação, de ministério, de restauração. E é interessante a gente observar isso, porque Eliseu, ele supera o que foi bom, ele deixa as suas conquistas, ele vai adiante. Ele não deixa essas bênçãos que ele recebeu, que ele celebrou, impedir de receber mais. Mas muitas vezes nós aqui, nos nossos dias, a gente se acomoda. A gente não quer avançar no nosso relacionamento com Jesus. E não, eu estou orando 1 hora já, não preciso orar mais não, tá bom. 1 hora por dia tá bom, né? Se bem que tá bom mesmo, porque a maioria das pessoas não ora 1 hora por dia, né, pastor Júlio? Mas a gente tem sempre que querer mais. A nossa vida tem que ser uma oração constante. Tessalonicenses 5,17 diz que nós devemos orar sem cessar. E para orar sem cessar, a nossa vida deve ser uma constante oração. E eu queria te perguntar, o que tem impedido você de avançar na sua vida para coisas maiores? Quais são as coisas boas que você ainda não superou? Meus irmãos, essa época de aniversário é bom, sabe por quê? Porque sempre tem aqueles abençoados que falam, naquele tempo é que era bom, quando era desse jeito que eu gostava. Meus irmãos, foi para aquele tempo, para aquela época. O Senhor Jesus tem algo novo para vocês. O Senhor Jesus tem coisas novas, mas ela está adiante, ela não está quando a gente retrocede. Nós devemos avançar. Foi isso que Eliseu faz, ele avança. Ele não tinha um plano B. Quando ele queima tudo, ele fala, Senhor, ou vai dar certo, porque eu não tenho para onde voltar. E muitas vezes a gente fica fazendo os nossos planos B para seguir a vontade do Senhor Jesus. Isso é um perigo para as nossas vidas, meus irmãos. Muitas vezes a gente se apega na segurança de sermos influentes, de termos um bom relacionamento com algumas pessoas e não avançamos. Eliseu era um homem de boa família, com posses, respeitado em uma comunidade, mas ele não se apega a isso. Quando Elias vai passando e ele vê que é um homem do Senhor, ele fala, eu quero ir com você. Então Elias o permite fazer isso. Meus irmãos, nós precisamos avançar. Eu não gosto de pregar a palavra que você não vai sair daqui incomodado. Você tem que avançar. Quer ver só? Quem aqui é casado? Levanta a mão, deixa eu ver. Ai, que bênção, ó. Casamento é bênção, gente. Casamento é bênção. Você que ainda não é casado, a sua hora vai chegar, fique tranquilo. Tá para frente, não tá para trás não. Não tem negócio de voltar com ex-namorado não, viu? Ex-namorada, isso é laço. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Para a gente viver o casamento que a gente vive hoje, que os irmãos vivem com seus cônjuges, vocês precisaram de deixar algumas coisas boas para trás. Eu sou casado com a Maria Eduarda, né? A Maria Eduarda, a gente agora tem o nosso filhinho, Daniel, ele está com 5 meses e 1 semaninha, é um príncipe do Senhor. Só que o que nós vivemos hoje, para ela teve um preço mais alto do que para mim, eu confesso, né? Porque eu não sou lá essas coisas, ela é maravilhosa. E ela morava com o pai, com a mãe dela, que faziam tudo por ela. E aí ela decide se casar com um homem que já era pastor. Eu falei, filho, nós vamos ter que trabalhar, não tem muita coisa não. Né? Eu tinha uma bicicletinha lá, um carrinho, que aí depois que nós decidimos casar, falei, não, vamos vender aqui a bicicleta para ver se dá para dar uma entrada no apartamento. Não deu, tive que vender o carro também, né? Aí deu para dar uma entradinha num apartamentinho. Mas, meus irmãos, é superar o que foi bom. É sair do conforto para a gente buscar coisas maiores. Hoje eu afirmo para os irmãos, não tem coisa melhor que ser casado e ter um filho. Quem acha que filho é bênção também aqui, que já tem filho? Olha aí, ó. Só que para isso você teve que abrir mão do quê? Do tanto que era bom a vida a dois. Você dormir e acordar a hora que você quiser, não é? Eu estou vivendo essa, meus irmãos. Mas graças a Deus o meu bebezinho lá, ele é do time dos que cansa e dorme bem, né? Acorda 1 vez por noite, quando acorda muito é 2, assim, né?
Acorda e, assim, acorda meia-noite, aí dorme 5 da manhã, não, brincadeira, né? Ele acorda e dorme rapidinho. Mas, meus irmãos, em pequenas coisas nós precisamos de avançar, deixar o conforto para trás, superar o que foi bom. Por isso que eu disse para você olhar para a pessoa que está perto de você e falar para ela superar, que é melhor. Porque senão a gente fica preso. Aí a gente vê a vida passar e a gente não alcança os propósitos do Senhor. Se tem um propósito que eu tenho certeza que todos os irmãos aqui têm, é o propósito de constituir família. Porque o Senhor, Deus, nos dá essa ordem no começo da Bíblia, que nós devemos constituir família. Se você está desacreditado desse sonho, meu irmão, saiba que Deus me trouxe aqui para te falar que há esperança para você e que Ele não desistiu desse propósito para a sua vida. Quer constituir uma família abençoada. Independente do histórico que você tenha, o Senhor pode restaurar. Nós precisamos avançar. Eu queria agora que os irmãos pegassem as suas Bíblias e abrissem em 2 Reis, que agora nós vamos ler do 1 ao 14. 2 Reis, capítulo 2, dos versículos 1 ao 14. E aqui a gente vai aprender outras coisas que eu quero destacar com os irmãos. A primeira delas é superar o que foi bom. E lá em 2 Reis, no capítulo 2, do versículo 1 ao 14, diz o seguinte: quando o Senhor levou Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho lhe disse Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida Elias lhes disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faz de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias: seu pedido é difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu, do contrário não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais ver Elias, Eliseu pegou as próprias vestes e rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? E tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Louvado seja o nome de Deus pela sua palavra. Meus irmãos, para viver coisas maiores, nós também precisamos ter convicção do propósito de Deus para as nossas vidas. Os versículos do 1 ao 6, basicamente, é uma repetição em que os discípulos dos profetas fazem uma objeção,
Eliseu responde, Elias faz uma pergunta, objeção, Eliseu responde, Elias faz uma pergunta. É uma repetição. E para aquele povo, para aquela cultura, a repetição ela significa ênfase. Quando eles escreviam, repetiam, significava ênfase. Eu acredito que deve ter acontecido dessas 3 vezes mesmo. Mas, meus irmãos, há uma ênfase aqui. As dificuldades, os obstáculos são provas naturais para testar a nossa convicção e para testar a convicção na nossa fé, naquilo que nós recebemos de outras gerações. Quantas vezes nós não somos tentados a parar por obstáculos, por dificuldades? Imagina só, Elias, o homem que chamou Eliseu agora, falando para ele, a partir daqui eu não quero que você vá mais comigo. A partir daqui eu quero que você vai seguir seu rumo. Mas Eliseu, ele tinha uma convicção, ele perseverou, ele tinha consciência do chamado que ele havia recebido, que não era um chamado de Elias, mas era um chamado de Deus para a vida dele, por meio de Elias. E é importante se lembrar que a convicção de Eliseu já tinha sido testada, quando ele decide queimar tudo que ele tinha para seguir adiante. Meus irmãos, a nossa fé, o nosso chamado, ele não pode parar diante dos obstáculos, diante das dificuldades. Meus irmãos, às vezes, igreja testa as nossas vidas, porque um irmão pensa diferente de outro irmão, e às vezes esse irmão que pensa diferente, ele não tem muita sabedoria no falar, e se a gente não tiver sabedoria no falar também, a gente está em pecado igual ele, e aí a situação vai por água abaixo. Não é verdade, pastor? Pastor Júlio é pastor. A gente lida com conflito de pessoas. E às vezes isso testa a nossa fé, porque às vezes o conflito é com a gente, que é o pastor, que está à frente, que está liderando. E se a gente não tem sabedoria, se a gente não tem convicção do nosso chamado, a gente para. A gente não vai adiante. Às vezes na nossa vida, na nossa fé, na nossa família, se a gente não tem convicção com a pessoa que a gente casou, se a gente não tem convicção das escolhas que a gente fez, a gente para. Se a gente não tem convicção da igreja que a gente escolhe para congregar, para fazer parte, a gente para. Eu pastoreio jovens, e jovens esfriam rápido. Na mesma proporção que eles esquentam, que eles se entregam ao Espírito, eles esfriam rápido. Isso é uma preocupação, porque o jovem, ele faz a igreja pulsar também. Assim como as famílias. Eliseu, ele teve dificuldades, ele teve adversidades, como qualquer um de nós aqui. Você fala, irmão, o que está difícil na sua vida? Você vai falar. Quais motivos você tem para desistir? Você vai falar pelo menos uns 3. Mas nunca pense que os obstáculos, que as provas do Senhor são para te destruir. Muito pelo contrário. São para fortalecer o nosso caráter e a nossa fé. Nós precisamos agarrar com convicção as palavras do Senhor sobre as nossas vidas, sobre o que a palavra dele declara para nós. Sabe o que a palavra do Senhor declara sobre a sua vida, lá em Jeremias 29? Que ele tem um futuro de bênçãos para você, não um futuro de maldição. Só que às vezes a gente se apega a isso de uma forma que qualquer ventinho de perturbação, de adversidade, faz com que a gente solte. A gente tem que se apegar como Eliseu fez. A convicção de Eliseu manteve conectado a algo que não ia parar nele, mas que ia continuar através das gerações, meus irmãos. Eu estou vendo aqui, né, o irmão Jonathan estava me apresentando aqui a propriedade e tal. Meus irmãos, você acha que para fazer um investimento desse, erguer coluna, prédio, ter espaço, às vezes não dá vontade de desistir? Porque às vezes é um pedreiro que falta. Você já fez obra na sua casa que o pedreiro faltou quando ele devia ir lá? Você já ficou com raiva do pedreiro? Levanta a mão aí. Pode levantar, confessa o pecado aí. E você que não fez obra, é por isso que você não levantou a mão, né? Eu sei que é o pedreiro que já fez raiva, meu irmão. Fica tranquilo. Não sei se tem pedreiro aqui, né? Engenheiro, mas enfim. A gente não pode desistir diante dos obstáculos. A gente não pode desistir quando as coisas não saem conforme nós queremos, conforme nós precisamos. Nós precisamos precisamos crer que o que Deus faz nas nossas vidas vai além. Não é para o hoje simplesmente, é para o amanhã, não é só para mim, é para o próximo, é para quem vem depois. A convicção, ela gera uma continuidade em
tudo que nós fazemos. E a continuidade é o que gera um legado, é o que gera a consolidação. Foi essa convicção que fez Noé construir uma arca quando não parecia que ia chover. Quando o sol estava rachando, não tinha nuvens no céu. Foi essa convicção que fez José sonhar em meio à prisão. Meus irmãos, você já foi fazer alguma visita num ambiente carcerário? Nossa igreja ela tem um trabalho de apoio carcerário, que a gente chama da pastoral prisional. Meus irmãos, o povo lá não tem motivo para sonhar. José estava em uma prisão que era pior do que aquela, porque a Bíblia fala que era afundado, ninguém ia lá. Aqui ainda os presos têm os seus direitos, tem algumas coisas garantidas a ele. José não tinha isso não, mas a convicção daquele primeiro sonho que ele teve fez ele continuar sonhando. Meus irmãos, eu não sei a prisão que você está, mas continue a sonhar. Tenha convicção. Foi essa mesma convicção que fez Maria dizer sim para um anjo, para que o nosso Salvador, o Senhor Jesus, viesse à terra. Convicção é o que liga as gerações através da fé. Nós precisamos ser crentes convictos. Nós precisamos crer naquilo que nós falamos, naquilo que nós pregamos, naquilo que nós declaramos a respeito da palavra. Elias foi um mentor para Eliseu, e Eliseu foi inspiração para as gerações seguintes. Fique imaginando, Elias não pôde ver o fruto do investimento dele na vida de Eliseu. E às vezes a bênção geracional é isso. Você vai investir em alguém que você não vai ver dar o fruto. Que essa pessoa vai dar o fruto depois que você for, depois que ela não caminhar mais com você. Mas isso não significa que nós não devemos fazer discípulos, que nós não devemos cuidar dos mais novos, que nós não devemos aprender com quem é mais velho que a gente. Eu fiquei assustado quando me chamaram para pregar aqui, meus irmãos, porque foi uma coisa assim que eu falei, nossa, de onde que esse povo tirou eu? Primeira coisa que eu falei assim, da onde? Eu sou batista, lá de Curitiba, né? Não sou o melhor dos pregadores, mas se eles estão falando que Deus falou para ir lá, vamos lá, né? Vai ser benção. Meus irmãos, a gente tem que seguir adiante. E quando a gente prega fora assim, talvez eu não vou ver o fruto que vai ser gerado aqui, mas alguém vai colher, alguém vai experimentar esse fruto. Não é por isso que a gente tem que segurar, tem que fazer de qualquer jeito, não, meus irmãos. Nós precisamos ter convicção que o fruto vai chegar, mesmo que não seja na estação em que nós estamos vendo, mesmo que seja para abençoar a vida de outros. Mas bora para frente. Terceira coisa que você precisa entender é que a gente tem que pagar o preço. É superar o que foi bom, ter convicção do propósito de Deus para as nossas vidas e pagar o preço. Os versículos 7 e 8 diz que 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Eliseu e Elias pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em chão seco. Meus irmãos, muitas pessoas querem viver coisas grandes, querem impactar a vida dos outros, quer ver maravilhas, quer ver milagre, mas só olhando de longe, igual aqueles 50 profetas. Não, vamos ficar aqui, vamos ver o que esses dois vão fazer. E aí depois a Bíblia nem fala mais desse povo incrédulo, porque eles ficaram lá e foi lá Elias e Eliseu e testemunharam o milagre. Meus irmãos, quando nós decidimos vencer a nossa zona de conforto, a gente está pagando o preço. Quando nós decidimos em algum momento sair daquilo que nos é seguro, para avançar em direção ao que o Senhor tem para nós, isso é pagar o preço. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu fico imaginando as pessoas, a Bíblia fala, né? A Bíblia fala assim, ó, de repente apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo. Meus irmãos, é de repente para nós que estamos lendo. Porque Elias e Eliseu, eles buscaram ao Senhor. Eles pagaram o preço, eles renunciaram muitas coisas. Aí às vezes a gente só quer ver o cavalo de fogo, só quer ver o Espírito descer, o mover, né? Mas a gente não ora. A gente não paga um preço em oração, a gente não paga um preço em conhecer a palavra. A gente só quer ver a unção sendo derramada.
mas a gente não busca o Senhor. E fala, Senhor, faz aqui no meio do meu povo, faz aqui na nossa igreja, na nossa comunidade. A gente precisa pagar o preço, meus irmãos. O preço pela nossa vida, o Senhor Jesus pagou na cruz, amém? Nós somos salvos, perdoados e remidos pelo sangue dele. E ele fez sem reclamar. Mas agora é a nossa vez de pagarmos o preço para fazermos coisas maiores ao lado dele, como a palavra dele nos diz. A igreja aqui trabalha em células, pastor, vocês trabalham com células aqui? Não trabalham em células, né? Nós temos um problema lá na nossa igreja, meus irmãos, que o povo não gosta de abrir a casa para fazer célula. Curitibano, você sabe como que é, né? Eu não sou curitibano, mas o curitibano crente, ele é mais gente boa, né, do que o que não é crente. Aí um dia lá, eu falei assim, irmão, por que você não abre isso? Não, pastor, é que nós temos um sofá novo lá. E, menino, não foi nós que oramos e fizemos uma vaquinha para te dar esse sofá que você não tinha? Eu falo mesmo. Foi, pastor. Eu falei, então, aí agora você está querendo regular das pessoas e receber do Senhor na sua casa como é de sujar o sofá. Aí eu falei, pastor, você me entende, né? Eu falei, você está de brincadeira comigo. Eu te entendo, eu estou te falando que você precisa de deixar de frescura. Às vezes, meus irmãos, tem coisas que é difícil a gente abrir mão. Só que às vezes a gente se acostuma tanto a colocar desculpas, colocar objeções, que a gente começa a se apegar à bobagem. A gente começa a se apegar à bobeira. O que muitas vezes nós deixamos de fazer porque é pesado. Tem um ministério de louvor aqui nessa igreja. Às vezes você não toca aqui no ministério, você não serve aqui, porque tem que ensaiar em casa, porque tem que tirar a música, porque tem que chegar aqui mais cedo e sair depois. Isso é uma forma de pagar o preço. Muitas vezes, meus irmãos, a gente não evangeliza alguém porque a gente está com vergonha. Vê se isso é coisa de crente. Vergonha de pregar o evangelho. Vergonha de falar o que Jesus fez na sua vida. Mas às vezes a gente que é crente não fala do que Jesus fez na nossa vida, mas quer falar do que Jesus devia fazer na vida do outro, que é conhecido como fofoca, né? A gente tem que pagar o preço, meus irmãos. Para a gente viver coisas maiores, para que outra geração seja abençoada, nós precisamos pagar o preço. Às vezes a gente quer abençoar a vida de alguém, que às vezes tem uma programação, um retiro, um acampamento, um evento que é pago, paga para alguém, meus irmãos. Outro dia eu dei uma bronca lá na minha turma, lá, pastor. Eu pastorei o pessoal que é acima de 25 anos, a nossa estrutura lá de 25 a 34 anos. E aí a gente ia fazer um acampamento, pastor, estou sem dinheiro, não sei o quê e tal. Eu falei, tá bom, como é que é? O que está acontecendo? Você está sem dinheiro mesmo, nós damos um jeito. Faz cantina, resolve. Fizemos, resolvemos. Só que aí lá eu falei, gente, vocês têm que parar de ficar pedindo as coisas e entrar na posição de provedor. Vocês já têm mais de 25 anos. A gente tem que começar a pagar para os adolescentes no retiro, em vez de ficar pedindo para eles comprar as coxinhas que nós estamos vendendo. Mas falei com eles mesmo. Porque é maturidade, meus irmãos. Às vezes o preço que a gente tem que pagar é deixar de ser menino. Deixar de ser imaturo na fé. De caminhar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? Não, então paga o retiro para a pessoa, abençoa a vida dela com recursos. Mas eu não tenho. Mas abençoa pela fé. Faz lá, dá 10, 20 reais, é o que tem. Muitas vezes, meus irmãos, pagar o preço é dar uma carona para alguém que mora do outro lado de distância da sua casa. Levar aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã, que mora lá em Curitiba, mas vem no culto aqui, e você mora aqui do lado da igreja. Isso é pagar o preço. Aqueles homens que ficaram olhando de longe, eles não pagaram o preço. Agora Eliseu sim. E isso teve um resultado na vida dele. Ele pôde fazer pedidos, Elias. Ele pôde experimentar, presenciar milagres do Senhor. E eu queria que você guardasse no seu coração, meus irmãos, que tudo que é bom tem valor. E quem não paga o preço não fica com o melhor. E não deixa uma herança espiritual para quem vem depois. Tudo que é bom tem um preço. Não tem jeito. E quem não paga o preço de se renunciar, de sacrificar, não fica com o melhor e não tem o que deixar para a próxima geração.
Meus irmãos, a bênção do Senhor não pode parar na sua vida. A bênção do Senhor tem que fluir através de você, e por isso nós devemos pagar o preço. A quarta coisa que eu queria destacar é que nós precisamos almejar essas coisas maiores, porque tem gente que não quer. Isso é fato, eu já aprendi isso. Eu sou novo no ministério, eu sou pastor só há 8 anos, mas eu já aprendi que tem gente, meus irmãos, que ele quer vir para o culto, sentar no banco, ficar quieto aí e não fazer diferença nenhuma. E está tudo bem? Está tudo bem, mas não está tão bem assim. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós precisamos ter aquele incômodo santo. Senhor, eu quero viver algo novo. Aquela pessoa que vem aqui, eu quero orar por ela. Eu quero ver a manifestação do Senhor. Eu quero ver o seu poder sendo derramado. Nós precisamos de almejar, meus irmãos. Os versículos 9 e 10 falam a respeito disso. Quando Elias pergunta a Eliseu, o que eu posso fazer por você, menino? Porque eu fico imaginando também que Elias já estava meio enjoado ali. Porque eu falo assim, não, mas fica aqui, né? Não vai comigo não. Aí 3 vezes, fica aqui, não vai comigo não, me dá sossego. Aí tá bom, já que você vê, o que eu posso fazer por você, menino? É igual Salomão, sabe? Salomão, ele teve a oportunidade de pedir o que ele quisesse ao Senhor. E ele pede sabedoria. Eliseu aqui, ele tem a oportunidade de pedir o que ele quisesse para um homem que era assim com Deus. Que quando ele fala assim, Deus, eu preciso que o Senhor faz chover aqui, que o Senhor taca fogo aqui nesse altar, o Senhor atendia. E aí, Eliseu tem a oportunidade, Eliseu fala o quê? Eu quero herdar o seu espírito profético. Meus irmãos, às vezes a gente quer herdar tanta bobagem. Eu me lembro que a avó da minha sogra, da minha esposa, faleceu antes da gente casar, e ela deixou uma herança muito legal para nós, né? De fato, as alianças que ela usava ali ficou para a gente, né? Uma a gente deixou ainda com o avô da minha esposa, porque ele ainda é vivo, né? Então deixa ele usar lá, uma lembrança que ele tem. Foram anos de casamento, mas a dela é a que a minha esposa usa. E eu me lembro que eu falei assim, amor, você já parou para pensar que cada vez que você olhar para essa aliança, e você for contar uma história para o Daniel, você pode falar algo que a sua avó te ensinou? Alguma lição de fé, algum aprendizado? Ela falou assim, não tinha pensado nisso não. Eu falei, pois é. Meus irmãos, o que nós temos almejado deixar para as próximas gerações? Tem alguém aqui que está esperando neném aí? Tem aqui, ó, tem aqui, ó, um casal aqui. Tem alguém aqui que está querendo esperar neném, que está orando por isso também? Não tem? Tem ali, né? Gente, nós precisamos olhar para as futuras gerações e dar esperança para eles. Essa é uma bênção que nós devemos deixar para a próxima geração. Eu sei que é difícil a gente olhar para o nosso país, para as coisas que acontecem hoje. Às vezes a gente não tem esperança nem para a gente, né? Mas o Senhor Jesus é a nossa esperança. E a gente precisa almejar a presença do Senhor para passar isso para as próximas gerações, para passar isso para aqueles que vão chegar. A gente não pode se esquecer do poder de Deus. Eu gosto de um texto que está lá em Mateus 7, que diz o seguinte, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta, esta lhe será aberta. Meus irmãos, almejar coisas maiores exige também renúncia. Uma criança, dificilmente você vai ver ela renunciar a algo que ela gosta, algo que ela tem, que ela curte muito, seja um brinquedo, seja um doce, por quê? Ela não tem maturidade para isso. Mas nós, meus irmãos, precisamos renunciar, muitas vezes, aquilo que nós mais amamos, seja um relacionamento, seja um bem material, seja qualquer coisa, para buscarmos a presença do Senhor, para almejarmos mais dele nas nossas vidas. Eliseu foi um homem que fez 14 milagres, enquanto Elias fez 7. É daí que surge a expressão da porção dobrada. E eu fico pensando, meus irmãos,
Quantos milagres, quantos outros milagres vieram após isso, após esses 14 de Eliseu. Só que hoje, na nossa geração, a gente também precisa de querer fazer mais. A gente precisa de orar pelas pessoas, crendo que elas vão ser curadas e elas serem curadas. A gente precisa orar pelas pessoas para que elas sejam cheias do Espírito e elas serem cheias do Espírito. Mas nós precisamos almejar isso. Nós precisamos renunciar e caminhar em frente. A bênção geracional, ela começa quando alguém deseja mais de Deus, não só para a sua vida, mas para alguém que vai vir depois. Às vezes para alguém que nem nasceu. Nós precisamos entregar nossos desejos antigos ao Senhor, para almejar as coisas novas. Antes de ir adiante, nós precisamos entregar para Ele todas as partes da nossa vida. E por último, nós precisamos andar por fé. Nós precisamos superar o que foi bom, ter convicção daquilo que o Senhor nos chama para fazer, pagar o preço, almejar por coisas maiores e andar por fé. Meus irmãos, quem falar assim, não, andar por fé é fácil, é mentiroso, porque não é fácil. Andar por fé é você pisar em um lugar onde você não sabe o que tem. Andar por fé não é algo simples. Mas olha só o que acontece aqui. Eliseu, ele caminha e ele vê assim, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. Então Eliseu pega as suas próprias vestes e rasga ao meio. Eliseu, meus irmãos, ele não tinha nada além de uma palavra de Elias. Ele fala, eu quero herdar o teu espírito profético. Elias fala, então, se você vê isso acontecendo, vai dar certo. E a Bíblia relata que Eliseu viu isso acontecendo, que Eliseu viu ele sendo levado aos céus. Eliseu não duvidou, meus irmãos. Quantas vezes nós duvidamos daquilo que nós lemos na palavra de Deus, da palavra que é liberada a nós? Eliseu não duvidou. Se há um espírito de dúvida pairando sobre a sua vida, que o Espírito Santo quebre isso agora em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te leve a ter convicção e a andar por fé. Andar por fé é o que mantém a chama viva no nosso coração e o que faz a próxima geração se interessar. Mas para quem que esse povo ora? É para Deus. Mas eu não estou vendo Ele. Mas Ele está aqui. E Ele pode morar no seu coração. Ele pode mudar a sua história. Andar por fé é isso, meus irmãos. Eliseu tinha só uma palavra. E muitas vezes, uma palavra de Deus é mais do que suficiente. Às vezes a gente quer receber a aprovação do nosso pastor, do nosso líder de ministério, dos diáconos da igreja, quando a gente já tem a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Isso mostra algo em nossas vidas que nós não estamos caminhando por fé. Não estou falando para você sair desconsiderando, desrespeitando as pessoas que Deus colocou para abençoar, liderar a sua vida, liderar a igreja. Não é isso. Mas quando Deus dá uma palavra, meus irmãos, nós precisamos andar. Nós precisamos ir adiante. Eliseu fez isso. Eu gosto da história de Pedro, porque tem um escritor que ele diz que Pedro ele não andou sobre as águas. Ele anda sobre a palavra de Jesus. Ele anda sobre o venha. Quando Jesus fala venha e Pedro vai, ele sai andando sobre as águas. Mas de repente os medos, as coisas que estavam acontecendo em volta, imagina, chuva, tempestade, quando ele olha para isso ele começa a afundar. Mas mesmo assim Jesus fala, vem cá, eu te chamei, eu vou te segurar, eu vou te colocar aqui para dentro desse barco. Meus irmãos, nós precisamos andar por fé. Andar sobre as águas é andar por fé. Quais são as águas na sua vida que você precisa de fé para caminhar sobre elas? Que o Senhor Jesus está te chamando. Jesus hoje nos oferece uma oportunidade de caminhar com Ele e vivermos coisas maiores. Seguir a Jesus, meus irmãos, não é a coisa mais simples do mundo. Seguir a Jesus existe renúncia. Seguir a Jesus custa tudo o que nós temos. O custo de seguir a Jesus é grande. Mas experimenta não seguir para você ver se o prejuízo não é bem maior.
Eu quero pedir para você ficar de pé agora, porque eu quero orar pela sua vida, meu irmão. Eu não sei o quanto dessa palavra entrou no seu coração hoje, eu não sei o quanto dessa palavra fez sentido para você, mas eu queria que você, ao andar por fé, pensasse que você está carregando um bastão, que em algum momento você vai entregar para a próxima geração, que em algum momento você vai entregar para um filho seu, para um filho de um amigo seu, para continuar esse legado de fé. Nós precisamos, meus irmãos, andar por fé. Feche os seus olhos agora e faça uma breve reflexão comigo. Se você estivesse no lugar de Eliseu, o que você faria? Ele queimou tudo o que ele tinha, ele se despediu dos seus familiares com a convicção de que Deus tinha o melhor à frente. Hoje, quem te oferece o melhor, quem está à frente, é o Senhor Jesus. Ele te oferece uma oportunidade de caminhar com Ele. Mas quais arados que você precisa de queimar hoje? Quais são as circunstâncias que você precisa deixar para trás? Talvez seja o arado do pecado que você precisa queimar. Talvez seja o arado da estagnação. Talvez você precise queimar o arado da autossuficiência. Se lance, meus irmãos, nessa jornada de fé. Ainda tem 3 quartas-feiras para você tomar uma decisão que pode mudar a sua vida e a vida de gerações futuras. O que Deus começa em você pode mudar a história da sua casa, da sua igreja, de quem ainda nem nasceu. Reflita sobre isso agora, meus irmãos. E eu quero te contar uma história rápida. Eu conheci um irmão, ele não era irmão, ele se chamava Anderson. Ele era dono de uma pizzaria quando a gente morava em Campo Largo. Eu me lembro que um dia deu uma chuva lá, meus irmãos. E aí uma das irmãs da igreja, uma das meninas entrou. Ele falou assim: olha, entra aqui, tá chovendo muito e tal. Ela ficou ali no restaurante. E ela falou: obrigado, né? Aí puxou o assunto, falou: eu sou da igreja aqui perto, vamos lá visitar a gente, não sei o quê. E ele foi. Sabe o que foi mais interessante, meus irmãos? Que isso deve ter acontecido ali em 2019, 2020. Foi antes da pandemia que isso aconteceu. E esse homem tomou uma decisão. O normal é a mulher ir para a igreja primeiro, não é? Quem aqui é aquele irmão que foi arrastado pela esposa para o evangelho? É a maioria. Só que esse irmão tomou uma decisão, ele foi, gostou, e ele conta essa história. Ele falou assim: eu cheguei em casa, falei para Tati, falei: Tati, você vai na igreja comigo. Domingo nós não abrimos restaurante, você fica aqui sem fazer nada, eu também, nós vamos junto. Aí lá, e as crianças? Vão também. E aí o tempo passou, ele se converteu, ela se converteu, os filhos se converteram, todos se batizaram. Aí as histórias foram para caminhos diferentes, eu fui para outra igreja, ele continuou lá. E no acampamento que a gente fez recentemente, ele foi servir. Estava sem cozinheiro, ele é dono de restaurante, eu falei: antes, vamos servir? E meus irmãos, ele falando assim: pastor, eu me realizo demais servindo na cozinha. Porque eu sei que enquanto eu estou aqui, minha esposa está servindo, meus filhos estão servindo. Aí ele falou um negócio assim que eu fiquei mexido assim, sabe? Quando Deus quer fazer um carinho no coração do pastor. Falou assim, eles me chamam de Ada, né? Ada é a abreviação. Eu falei: Ada, você foi o cara que abriu a porta para eu servir. Eu nem me lembrava disso. Meus irmãos, não quero trazer glória, louvor para mim não, mas uma ação que cada um de nós podemos ter pode mudar a história de uma família, pode mudar a história de uma geração. O Anderson, a Tati, eles tinham só a Lohana e o Mateus, com 15 e 13 anos. Hoje o Mateus já tem 18, a Lohana já está casando. Mas Deus é tão bom que eles estão com a Heleninha de 3 anos também.
E ele falou assim: pastor, sabe qual que é a diferença? O Mateus e a Lohana, eu errei muito com eles, porque eu não sabia o que era a Bíblia, eu não conhecia o Evangelho. Agora a Helena, todo dia nós abrimos uma Bíblia na cara dela lá em casa, mesmo sem ela saber ler. Aí eu chorei, né, meus irmãos, que ninguém é de ferro. Mas, meus irmãos, qual é a história que Deus vai usar a sua vida para transformar? Qual é a história que Deus vai usar a sua vida para marcar uma geração? Talvez você que está aqui é fruto disso, de alguém que acreditou em você, que falou assim: cara, vamos fazer isso aqui, estou orando por você, vamos no culto quando você não queria ir. Talvez você seja fruto disso, talvez a sua família, a sua casa já seja diferente. E eu queria fazer uma oração simples por você. Você que entende assim, fala: não, eu quero abençoar a vida de outras gerações. Eu quero pedir para você levantar a mão aí no seu lugar, que eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus, pelo compromisso de cada um. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito agora, Senhor, enche a vida dos meus irmãos, para capacitá-los, para testemunhar, Deus, para gerações, para famílias, para levar pessoas ao Evangelho e ter histórias transformadas, Pai. Essa é a esperança que nós temos para o futuro, Senhor Jesus. Que a bênção geracional vai passar por cada irmão dessa igreja, que eles vão entregar o bastão para aqueles que estão chegando, para aqueles mais novos. Os mais novos vão honrar os mais velhos que estão ensinando, vão caminhar juntos, Senhor. E essa igreja vai continuar crescendo, essa igreja vai continuar sendo um celeiro do Teu Evangelho, Pai. Pessoas vão se converter, famílias vão ser restauradas, missionários, pastores vão ser levantados aqui no meio, Pai, pela decisão desses irmãos, Deus, que levantam os seus braços para levar essa bênção adiante. Essa é a nossa oração com o coração cheio de fé, de gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, irmãos. Vocês viram que o sotaque é goiano, né? O sotaque é goiano. Que bênção, obrigado, pastor. Que palavra tremenda. Eu pude memorizar muitas coisas hoje, muito. E quando Deus colocou esse tema no meu coração, há 2 meses atrás, entre 2 ou 3 meses atrás, eu estava muito convicto do tema, muito convicto mesmo. E hoje o pastor falou aqui numa parte da mensagem que convicção liga gerações. Convicção liga gerações. Que glorioso isso, irmãos. Vamos consagrar dízimos e ofertas agora, por favor. Você que trouxe a sua oferta de amor, você que trouxe o santo dízimo para consagrar, você que vai fazer uma transferência, né, bancária, você que fez ontem, vai fazer amanhã, talvez, né? Segura na sua mão aí esse propósito, né, que você tem. E nós vamos orar juntos agora, em nome de Jesus. Que bênção, né? Que bênção, que palavra. Supera que é melhor, né? Supera que é melhor, irmão. Que tremendo isso, que tremendo.